Confirmaram o passado do protagonista e já plantaram uma semente do que vai rolar nos próximos episódios. Vem ver. Rocker Drawing. Salve, mano, 77 online. E dessa vez a gente já teve o começo do episódio retomando o que já tinha preparado no anterior, daquele cara com a espada, que dessa vez deram um foco maior àquela fadinha que tá amarrada à espada dele, fazendo com que isso se tornasse uma espada negra, né? Bem pesado esse conceito de basicamente você escravizar aquela criatura para sugar do poder dela. E nisso fica a dúvida, né? Se aquele cara é realmente forte ou só ele se garante pela espada, né? No caso, quem leu o capítulo 0 do mangá que eles pularam, já sabe que tem uma correlação até com o poder do próprio Koenzel, porque no capítulo 0 ele chega a usar o poder da espada negra e da mão negra, né? E que é justamente, a gente ficava na dúvida se é uma coisa que ele aprendeu antes, se é 100% por conta dele, entre aspas, ser um elfo. Então esse episódio deu um aceno a essa teoria, né, de que esse exemplo da fada tem relacionado também com a espada negra daquele cara misterioso, que eventualmente eu acredito que eles vão acabar mostrando no anime também, né. Mas aí, por enquanto, a gente também teve uma pista sobre quem é esse cara, porque eu achei curioso que ele conhece aquela mulher contrabandista, ao mesmo tempo que ela não conhece ele. Então até teve um certo, não chega a ser um flashback, mas uma cena dele reconhecendo ela de uma aparência mais jovem, ou seja, ela tinha que ser muito pequena para não estar reconhecendo ele, né? Ou às vezes sequer ele não tinha as mesmas cicatrizes, mas eu acredito que eles vão estar desenvolvendo um pouco pro futuro da série, né? E além disso, né, a gente segue esse trecho mostrando que o Koenzel era de fato aquele herói que estava sendo executado na primeira cena do primeiro episódio, né? Que nem quem viu a análise de ontem já viu, eu tinha falado que aquele herói tinha sido recebido um corte no olho direito para se fazer referência ao próprio Koenzel, e agora confirmaram que ele de fato era aquele herói e já tinha visitado aquela fortaleza no passado. Que, para quem não entendeu desse flashback, aquela fortaleza originalmente era um ponto estratégico que ficava entre a nação dos protagonistas e a nação inimiga. Então, de vira e mexe é coisa de guerra, né? Uns avançam um pouquinho o forte do inimigo, os heróis avançam um pouquinho o forte dos aliados. Então ficava nessa de um expulsando o outro e colocando mais armadilhas para evitar que fosse conquistado de volta. Quem chegou, pôs um ponto final nisso, foi mostrado um pouquinho para frente, né? Mas antes a gente já adianta esse momento em que o líder religioso tinha planejado cercar o protagonista ali, justamente com aquela guarda pessoal, mas é claro que não foi suficiente, né? Mesmo eles sendo bem treinados, o próprio Koenzel reconheceu que eles tinham habilidade e ainda assim, por ele ter um conhecimento maior do local, né? Dele saber, ter decorado todas as posições de armadilhas, ele soube exatamente onde acertar para que ativasse aquela magia de dano em área, né? E aí, já eliminado com facilidade essa galera, já partimos pro seguinte, em que ele atravessa a porta, sabendo que do outro lado teria aquela espécie de árvore em que o aliado dele tinha se sacrificado para construir a barreira que separa aquele feudo do feudo inimigo, né? Em tese, botando um fim àquele conquista e larga que estava até aquele momento na guerra, né? Aquela posição estratégica era oficialmente deles. E o interessante é que inicialmente eu tinha ficado na dúvida se esse aliado dele que tinha morrido foi considerado um dos 4 traidores ou um dos 3 mortos. E mais pra frente eles confirmaram que sim, ele é um dos 3 mortos. Então não só os 7 heróis roubaram o mérito dos 4 traidores, entre aspas, como também um dos mortos, né? Que em tese não tinha nada a ver com a história. Ainda assim, passaram para frente a mensagem de que quem criou aquela barreira, quem fez aquele feitiço, foram os 7 heróis, né? Que aquele cara que era o guardião do templo passou essa história, que em tese a que foi divulgada pelos próprios 7 heróis pro público, né? Que no caso o Koenzel, ele literalmente estava lá, então não tinha como ele acreditar nisso, por isso que ele ficou puto com aquelas afirmações falsas. E no caso eu só fiquei um pouco
na dúvida qual era o motivo dele ter quebrado aquela barreira. Se, tipo, será que era só para ele mesmo conseguir atravessar sem dificuldade? Porque, em tese, se a barreira foi criada pelo aliado dele para proteger todo o feudo, a partir do momento que você tira a barreira, você abre essa margem para que a Guerra Civil recomece, né? Em tese, a Guerra Civil só acabou quando os heróis voltaram vitoriosos e assumiram todos os feudos, né? Um feudo para cada um dos 7 heróis. Mas agora que a barreira voltou, a gente vê até mais pra frente que uma quantidade grande até de camponeses lá com as suas enxadas chegaram a invadir aquele território, né? Vamos ver se eles vão focar nesse desenrolar político da coisa, né? Mas nisso até abre margem para que comece uma outra guerra, né? Por exemplo, se eu tivesse que prever o que vai acontecer, eu imaginaria que o Quenzel ele segue esses próximos capítulos indo atrás dos 7 heróis para concluir a vingança dele, mas provavelmente ele vai ter que lidar com todas as consequências da morte desses 7 heróis, né? Porque se eles são tão relevantes, eles são donos de tantas propriedades, protegem tantos povos, provavelmente alguém vai estar pronto para usurpar a posição deles e às vezes assumir alguma guerra civil ou algum problema, né? Mas vamos ver. Que por enquanto a gente já mostra também uma dica aqui de qual que é a intenção daquele cabeludo lá, putz, eu sempre esqueço o nome dele, de atravessar a fronteira, né? Parece que ele tá a fim de salvar alguém, que eu particularmente não consegui pescar se tinha alguma dica sobre quem seria essa pessoa antes, mas provavelmente no próximo episódio eles devem abordar um pouco mais, já que aparentemente o grupo, né, da Pipi, lá do cara cabeludo e da moça contrabandista vão seguir pelo mesmo caminho que o Quenzel tá no dragão. Eu acho muito difícil que eles se separem, já que, em tese, é mais vantajoso para todo mundo deles estarem unidos, né? Seja por eles terem contatos e tanto para eles se relacionarem do outro lado da muralha, né? Mas, vamos ver. Eu praticamente estou curioso se logo no próximo episódio eles já vão ter algum herói enfrentando, né? Porque a gente mostrou ali no final, os 7 alguns estão realmente com medo dessa cascata de acontecimentos que é lógico que vai terminar em cima deles, mas alguns outros estão meio confiantes. Vamos ver se a gente já vai ter algum tipo de disputa, porque até agora o padrão dos episódios é que tem ação, tem pelo menos uma cena de luta em cada um dos episódios, né? Então eu tô torcendo pra continue assim, né? Porque o que eu gosto é pancadaria desenfreada mesmo, né? E no caso eu conferi o mangá e dessa vez não teve nenhuma censura, nenhuma cena cortada, nada de violência. No máximo a gente teve um certo downgradezinho em relação à cena de ação, mas isso é normal, né? Em questão de detalhes, nada muito gritante como tinha sido no episódio anterior, que aí literalmente no outro picotaram 100%, né? Inclusive até já criei uma playlist para você conseguir acompanhando os episódios, se você está vindo do futuro até poder maratonar, mas é garantia de que toda semana pode vir aqui no canal que eu vou estar adaptando, analisando, né, os episódios que forem lançando até o fim do anime, beleza? Então, falou-se, fui!